Bom pessoal, bom dia a todos. Então, continuando com o nosso tema sobre eletromagnetismo, né? Na aula passada a gente iniciou os estudos, falou sobre força elétrica, falou sobre campo elétrico, definiu a forma operacional para o campo eletrostático de uma distribuição de cargas, escrito isso em termos de uma expressão que a gente normalmente chama isso de lei de Coulomb, porque a força vem, né, dessa expressão força eletrostática chamada lei de Coulomb, e daí o campo eletrostático, em princípio, origina-se a partir dessa expressão também, né? E aí, essa expressão é uma expressão que, em princípio, você precisa escrever a posição das cargas, precisa escrever a posição do ponto de observação, precisa escrever relações vetoriais usando essas coisas, tem que achar o módulo desse vetor e tem que escrever a sua distribuição de carga, né, em termos de algum parâmetro que dê a posição dessas cargas. E monta uma integral. Se você vai conseguir resolver essa integral, aí são outros 500. Para alguns casos você consegue resolver isso de forma exata, analítica. Para outros casos você consegue fazer algum tipo de aproximação. Outros casos ainda você precisa fazer apenas numérico. Tá? É um método chamado método de força bruta, ou de pau para toda hora. Né? Você sempre consegue montar a integral. Se você consegue resolver a integral, são outros 500. Tá? Bom, mas além disso, né, existem outros métodos ou outra forma de explorar, e aí entra na questão de formalismo do eletromagnetismo. Então, nesse caso, a gente gostaria de explorar mais a questão das simetrias que existem, tentando chegar em algum tipo de fórmula, né, ou em algum tipo de equação, ou algum tipo de lei que seja mais fundamental, que, né, seja algo, pensando em mecânica, né, algo similar, por exemplo, leis de Newton, né, que são fundamentos de mecânica newtoniana. Então, quais que seriam as leis ou equações que seriam fundamentos do eletromagnetismo? Então, para a gente mostrar, né, veja, a gente não vai deduzir, não é possível deduzir uma lei, senão não é lei. Né? Não dá para deduzir que F igual a dpt. Você assume que isso é verdade e você trabalha com isso. Então, a gente pode argumentar, né, de onde é que surge essa lei, né? E pode argumentar que o que a gente já obteve, por exemplo, na aula passada, é compatível com isso que seria essa lei que a gente vai obter agora. Né? Que é, basicamente, né, pensando assim, a lei de Gauss para o eletromagnetismo. Né? Lei de Gauss elétrica. Né? Então, pensando nessa lei, a gente vai argumentar, mostrar, né, de onde é que você pode tirar algo a respeito disso. E aí entra a questão de ter simetrias, questão de ter propriedades do espaço, e aí são coisas importantes do ponto de vista teórico. Tá? Então, a gente vai falar aqui sobre lei de Gauss elétrica. E aí, tanto na forma integral, como a gente já fala e fez em Física 3, como na forma diferencial, que do ponto de vista de formalismo é mais interessante. Então, para estabelecer coisas, né? Então iniciamos com um campo elétrico de uma carga pontual. O campo elétrico mais elementar que a gente tem. O campo eletrostático de uma carga pontual, né, centrada na origem. Então, o campo elétrico de uma carga pontual centrada na origem, ele é um campo elétrico para uma carga eletrostática dado em termos de expressão
E usando coordenadas esféricas, que são as apropriadas para esse caso, né? Dada a simetria desse campo elétrico, é dado por uma expressão que é a expressão 6, né? Então você tem uma carga, Qzinho, e aí o campo elétrico na certa posição R do espaço vai ser dado por 6. E a gente pode representar graficamente esse campo elétrico, né? Basicamente a gente tem uma carga, né? Uma carga pontual, né? E aí, pensando numa representação gráfica, a gente vai ter coisas que são como essas aqui, né? Se a carga é positiva, os campos elétricos são apontados para fora da carga. Se a carga é negativa, são apontados em direção à carga. Em termos de módulo, né, para um certo ponto que está a uma certa distância R, né, o módulo vai ser dado pela equação 6, desconsiderando essencialmente o versor R, né? Então, se você pega, né, e dobra a distância, o módulo do campo elétrico vai cair a 1/4 do valor original, né? Então ele vai ter uma certa simetria, e no caso específico desse problema, né, é uma simetria esférica, tá? O campo elétrico é um campo elétrico radial, ele acontece na direção apenas do versor R. Ser radial e ter simetria esférica não quer dizer a mesma coisa. O campo pode ser radial, mas não ter simetria esférica, tá? E em particular, né, se essa carga estiver se movendo, o campo continua sendo radial, mas não tem mais simetria esférica, tá? Você não pode mais girar esse campo elétrico em torno de qualquer eixo, em torno de qualquer ângulo, né, e obter ainda a mesma coisa. Aqui pode. Então aqui ele tem simetria esférica e é um campo radial, tá? Então, para representar apenas direção, a gente usa essas linhas que são o que a gente chama de linhas de campo, né? Então, o E seria essas linhas azuis aí, tá? Bom, daí o que a gente pode fazer? Tá aí o campo, né? Vamos pensar agora que a gente pode fazer algumas operações matemáticas com esse campo. Então, considere que a gente faça o seguinte. Vamos pensar que a gente vai calcular uma grandeza matemática que chama fluxo. Para isso, para calcular fluxos, a gente precisa definir uma superfície através do qual ocorre o fluxo. E aí, a gente vai pensar numa superfície específica, uma superfície esférica, que tem um certo raio R, que está centrada na carga, e aí a gente vai calcular o fluxo através dessa superfície fechada. Então, um ponto importante aqui é lembrar que a gente está fazendo isso numa superfície fechada,
E aí, essa superfície fechada, para esse caso aqui, tem um certo raio, que a gente está dizendo que é R, ela é centrada na carga, e aí como o campo tem uma certa simetria esférica, né, o fato de você usar uma superfície esférica, né, traz alguns benefícios. Tá? Fluxo é uma grandeza que tem uma definição matemática bem precisa. Né? Fluxo de um campo vetorial qualquer, né? Então, pensando em termos diferenciais, né, a gente vai ter algo do tipo o elemento de fluxo é o vetor, né, W escalar normal a uma certa superfície ds, né? Isso aqui monta um elemento de superfície orientado. Fluxo então vai ser a integral disso daí. É uma integração de superfície, né? E isso daqui é um elemento de superfície que tem uma certa área ds e está com uma certa orientação. Esse vetor n é perpendicular à superfície definida por esse elemento aqui, tá? E aí, isso é fluxo. Né? Fluxo é o fluxo de W através dessa superfície aí. Tá? No caso, a gente está fazendo uma grandeza que é o fluxo total. O fluxo total é essa integral, mas é uma integral fechada, por causa que a superfície é uma superfície fechada. E aí, no caso específico de um fluxo total, que é feito através de uma superfície fechada, né, a gente tem que, se a superfície é fechada, ela delimita um volume. E aí, sendo assim, né, a normal tem que ser para fora desse volume que a gente está interessado. Tá? Então, por convenção, acontece isso. Portanto, no caso específico da nossa superfície fechada aqui, a normal a essa superfície, ela é orientada para fora. Tá? Então, ela é radial e é para fora. Corresponde ao versor R de esféricas. Tá? Se a gente vai calcular o fluxo total do campo elétrico, a gente vai ter o seguinte. Então, fluxo do campo elétrico, e aí vamos colocar aqui um total, vai ser uma integral de superfície fechada, né, do campo elétrico escalar N ds. E aí, no caso específico da nossa superfície que a gente calculou, a gente sabe que a gente vai ter o seguinte. O campo elétrico é algo do tipo 1 sobre 4 πε0 Q sobre R quadrado. R, isso é o campo elétrico. Nossa normal vai ser também R, e nosso ds é o elemento de área em cima de uma superfície esférica. Né? O elemento de área em cima dessa superfície esférica, né, vai ser algo do tipo... Nem precisaria, na verdade, escrever pelo que vai acontecer aqui, mas vamos escrever. Né? R quadrado seno θ d θ dφ. Esse é o nosso elemento de arco, né? Elemento de área, né? Esse aqui é o ds, em cima de uma superfície esférica. Né? Aí o que acontece aqui? Isso é uma constante, isso é uma constante, isso é uma constante, porque todos os pontos em cima da esfera estão à mesma distância do centro. Então, isso é constante. Então, Q sobre 4 π ε0 R quadrado, tudo constante. R escalar R dá 1. R quadrado é uma constante, vem para fora. E aqui a gente tem uma integral dupla, na verdade. De 0 a π, 0 a 2π. Seno θ', d θ', dφ'.
né? Pensando em coordenadas esféricas. A integral em φ vai dar 2π. A integral do seno θ, né, vai dar um cosseno θ. Então, fazendo isso aqui, né? Fluxo elétrico total que a gente está calculando. Aqui a gente já tem que r quadrado cancela r quadrado, né? Então, Q sobre 4πε0, 2π, né? E a integral do seno θ vai dar menos cosseno θ' de 0π. Cosseno de π é menos 1. Cosseno de 0 é 1. Né? Então vai ficar menos 1, é menos 2. Com o menos que tem na frente dá 2. Então, isso aqui na verdade, esse cancela com esse. Né? Isso aqui dá um 2, 2, 4. Com 4 a gente vai ter Q sobre ε0. Então, o que a gente achou foi que o fluxo elétrico total através da superfície esférica que a gente determinou ali, né, que é obtido através desta integração aqui, né, ele é, na verdade, proporcional à carga que fica justamente dentro daquela superfície esférica que a gente definiu. Tá? Bom, qual que é o ponto aí, né? Esse resultado, por si só, né, é um resultado legal, tá bom? Mas não serve para nada, né? Dessa forma como está. Ele é um resultado interessante, mas a gente já sabe o campo elétrico, né? Já sabe também qual é a carga, já sabe tudo aí, né? Que o fluxo elétrico é proporcional à carga, né, para essa superfície específica. É um resultado interessante, mas ele não vai fazer nenhuma coisa muito interessante, não é um divisor de águas na nossa vida, enfim, tá? Bom, então, por si só, não tem nada de interessante, né? Agora, temos que pensar agora, né, se isso poderia ser estendido, né, para outras situações, quando aí sim a gente teria algo interessante, né? Bom, digamos que em vez de colocar uma superfície que fosse uma superfície esférica, né, a gente tivesse colocado uma superfície, né, por exemplo, uma superfície cúbica. Então, só para a gente ter de novo lá, carga, então a gente definiu uma superfície que tem uma certa simetria aqui, uma superfície esférica, né? E daí a gente consegue achar a normal tem uma relação interessante com relação ao campo elétrico, né? São paralelos, a gente consegue fazer o produto escalar de um jeito fácil, enfim. Digamos que a gente tivesse feito uma superfície cúbica, né, envolvendo a carga. Bom, o problema principal aqui é justamente nesse produto escalar, né? Esse produto escalar já não é mais constante em cima da superfície. Aqui a gente tem um cubo, então a gente tem 6 faces. Isso significa que a integral superfície fechada, na verdade, é a soma de 6 superfícies, 6 integrais, uma em cada superfície. Em cada superfície, a orientação entre E e N não é mais constante. Na superfície esférica era, né? Ou era paralelo nesse sentido sempre, ou era paralelo no sentido oposto sempre. Isso é útil, né? Aqui, na superfície do cubo, não é mais a mesma coisa, não é mais constante, tá? Isso faz com que a integração se torne excessivamente complicada e às vezes até impossível de ser realizada, né? Mas, se a gente pensar aqui no que acontece, né, então a gente interpreta isso da seguinte forma. A gente tem linhas de campo. Essas linhas de campo aqui, né, atravessam as superfícies.
atravessam a superfície esférica e também atravessa a superfície do cubo. Né? E, em particular, a mesma linha de campo atravessa a superfície tanto esférica quanto a do cubo. Né? Então, se a gente pensar que fluxo, né, é uma espécie de uma contagem, né, de linhas de campo que atravessa a superfície, né, a gente tem a mesma quantidade de linhas de campo, né, que atravessa a superfície esférica, atravessa também a superfície cúbica. E se fosse uma superfície piramidal, também seria a mesma quantidade. Na verdade, seria a mesma quantidade para qualquer superfície. Né? De modo que, apesar de ficar cada vez mais complicado a forma de fazer esse cálculo, né, à medida que a superfície vai ficando cada vez mais complicada, se a superfície é uma superfície fechada, que é o caso, né, o resultado final da contagem é o mesmo, tanto para a superfície que é esférica, quanto para a cúbica, quanto para a piramidal, quanto para a superfície genérica qualquer. Tá? E aí isso se torna relevante, porque para qualquer superfície que você coloque, o fluxo continua sendo proporcional à carga que está lá dentro da superfície. E aí sim, isso aqui se torna uma coisa que é uma lei. E aí é o que a gente chama de lei de Gauss. Né? Agora, a questão toda é interpretar quem é o Qzinho. Né? Quem é o Qzinho? Qzinho é a carga que fica dentro da superfície que você definiu. Então, para um certo problema, dado uma certa distribuição, a carga Qzinho é definida quando você define a superfície S fechada. E esse é um ponto importante. Então, a culpa de certo valor de Qzinho é de quem definiu a superfície S. Uma vez definida a superfície S, define automaticamente qual é a carga que fica dentro da superfície S, então qual é a carga Q que entra em set. Define também automaticamente, né, por exclusão, a carga Q que fica fora da superfície e que não entra nessa história aqui. A forma 7 é o que a gente chama, né, de lei de Gauss elétrica, na forma integral. A gente já vai obter a forma diferencial, que na verdade para nós é mais interessante, né? Mas é importante considerar o seguinte: só para a gente
discutir um ponto, né, ressaltar um ponto que gera erros conceituais, né? E aí temos um problema, né, que é mais preocupante do que um erro de conta, né, uma questão conceitual. Vamos pensar que a gente tem duas cargas, né, Q e menos Q. Isso forma uma distribuição de cargas importante, chama de polo elétrico, né? Depois da carga pontual, né, o monopolo elétrico, a configuração seguinte de cargas mais relevante é justamente essa aqui, duas cargas, né, formando um dipolo elétrico. Essa estrutura aqui, né, tem uma carga total zero, né, Q e menos Q dá zero, né? Então a carga total do dipolo elétrico é zero. Mas o dipolo elétrico, né, produz campo elétrico. Isso aqui produz um campo elétrico repulsivo, digamos assim, né, para fora. E esse aqui produz um campo elétrico atrativo, né, orientado para ela. A composição em cada ponto é simplesmente a soma vetorial dos campos elétricos que as duas produzem em cada ponto, né? Então, por exemplo, na linha entre eles, que é justamente a região onde é mais intenso, né, no ponto médio é onde você tem o maior campo elétrico, porque a meia distância você tem ambos os vetores com a mesma intensidade, né, paralelos entre si e no mesmo sentido. Então, a maior intensidade está justamente na região central. Mais afastado, aí a intensidade é menor, né? E se você pegar e fizer a soma vetorial em cada ponto e traçar uma linha tangente a esses campos elétricos aí, você vai ter uma representação mais ou menos como essa que está aqui, tá? Bom, então, pensando agora na questão aqui, né, da lei de Gauss e do que ela serve e do que ela está nos dizendo e o que ela não nos diz, né? Então vamos pensar aqui no seguinte: a gente tem em cada ponto do espaço uma certa intensidade de campo elétrico. Então tem campo elétrico em todos os pontos do espaço. Quem é que produz esse campo elétrico? Ambas as cargas, né? O campo elétrico no dado ponto é a soma vetorial do campo elétrico que essa produz com o campo elétrico que esta produz, tá? Bom, beleza. Como achar esse campo elétrico? Pensando na aula passada, algo do tipo a soma dos campos elétricos, soma vetorial, dos campos elétricos das duas cargas, né? Colocando isso, um vetor posição aqui para observador, um certo vetor posição para carga Qzinho, um certo vetor posição para carga menos Q, e daí fazendo as contas vetoriais. Ok. Bom, aí, agora considere o seguinte. Primeira coisa interessante, né? Digamos que a gente pegue, né, e faça aqui uma certa superfície fechada, uma superfície S1, né? E aí envolva a carga Qzinho, né? Daí a gente pode pegar uma superfície S2 e não envolve nenhuma carga, por exemplo, né? Bom, então pensando agora na superfície S1, né? Quanto que é o fluxo elétrico total através da superfície S1? Ou seja, quanto é que é esta grandeza através da superfície S1, né? Bom, em princípio, essa grandeza é calculada desta forma aqui. Beleza. Para isso, a gente precisa saber isto. E o que é isto? É o campo elétrico em cima de pontos da superfície S1. Quanto vale o campo elétrico em cima da superfície S1? Bom, qualquer ponto aqui, o campo elétrico em cima da superfície S1 é o campo elétrico produzido por esta e esta.
Soma vetorial desses dois campos elétricos. Quanto vale isso? Não sei. Posso montar isso? Posso. Posso fazer aquela integral? Provavelmente não. Tá? Beleza. Então, se eu tivesse que efetivamente calcular isto, não conseguiria fazer. Tá? Mas quanto vale? Bom, vale isso aqui, Q sobre epsilon zero. Tá? Então, para a pergunta quanto é que vale o fluxo elétrico através da superfície S1, a resposta para aquela superfície S1 ali é simplesmente Q sobre epsilon zero. Por quê? Porque a carga que fica dentro da superfície S1, a carga total líquida, é simplesmente Qzinho. Tá? Não importa onde é que Qzinho fica dentro da superfície S1, né? Importa apenas que a carga total líquida dentro da superfície S1 vale Qzinho. Né? E aí o fluxo elétrico total através de S1 vale Qzinho. O fluxo elétrico total através da superfície S1, para ser calculado, precisaria do campo elétrico total, aqui, produzido por ambas. Tá? Beleza. Próxima pergunta. Quanto é que é o fluxo elétrico total através da superfície S2? Né? Para saber isso, para fazer a conta efetivamente, a gente precisaria calcular isto aqui. Precisaria do campo elétrico nos pontos da superfície S2. O campo elétrico em cima da superfície S2 é zero? Não, não é. Aqui tem campo elétrico, aqui tem campo elétrico, aqui tem campo elétrico, aqui tem campo elétrico, aqui tem campo elétrico. E cada um desses pontos, o campo elétrico total é a soma do campo elétrico produzido por esta e esta cargas. O campo elétrico ali, né, é sempre o resultante. O que vai acontecer quando eu fizer essa conta? Bom, dá para ter uma ideia por aqui, né? Aqui eu vou ter um certo campo elétrico, né, que está entrando na superfície. A normal aqui, lembrando, né, é sempre orientada para fora. Então, no produto escalar, aqui a gente tem uma região em que tem um produto escalar negativo. Né? Aqui, o campo elétrico vai estar orientado saindo da superfície. E a normal também. Né? De modo que aqui eu vou ter basicamente um produto escalar que ele é predominantemente positivo. Então, nessas regiões aqui onde está entrando, a gente vai ter campos elétricos fazendo o produto escalar predominantemente negativo com relação à normal, e saindo vamos ter predominantemente positivos. O que vai acontecer? Né? Pensando naquela ideia de contagem de linhas de campo. A linha entra e a linha sai. Isso vale para todas as linhas. Né? Então, tem campo elétrico em cima da superfície? Tem. É nulo? Não. Né? Mas quanto que é o fluxo elétrico total através da superfície S2? Bom, aí a pergunta é, quanto que é a carga total líquida dentro da superfície S2? Bom, dentro da superfície S2 não tem carga nenhuma. Logo, quanto que é o fluxo total através da superfície S2? Zero. Tá? Tem campo elétrico na superfície S2? Tem. Cada ponto da superfície S2 tem um certo valor de campo elétrico. Quanto que dá o fluxo total elétrico através da superfície S2? Zero. Tá? Assim, fluxo total zero através da superfície S2 garante que o campo elétrico é zero na superfície S2? Não. Em geral, não. Tá? Agora, se eu tiver, né, um campo elétrico nulo em todos os pontos da superfície S2, né? Então, esse vetor aqui é nulo em todos os pontos da superfície S2. Aí quanto é que vale o fluxo através da superfície S2? Aí vale zero, porque o campo elétrico ele é zero, né? Nos pontos da superfície S2. Não é o caso aqui, né? Tá? Mas só para ver que às vezes as coisas funcionam só num certo lado, não tem vice e inverso, né? Só tem num certo sentido. Então,
campo elétrico que entra no cálculo do fluxo é sempre o campo elétrico resultante, produzido por cargas que estão dentro e fora da superfície que você definiu. Essa é uma coisa importante. Tá? Na contagem do fluxo, o campo elétrico é o campo elétrico resultante, produzido por todas as cargas, tanto as que ficam dentro quanto as que ficam fora. Agora, quanto que vale o fluxo? Proporcional ao valor das cargas que ficam dentro. Tá? Então, se eu fosse calcular o campo elétrico pelo método força bruta, eu tenho que contar também as que estão fora. Tá? Tá? Certo? Acho que era essa a consideração. Então, aqui é Q sobre Y0. Aqui o fluxo elétrico é 0. Tá? Bom, beleza. Aí, continuando. Né? Então, a equação 7 dá a forma integral da lei de Gauss. Em física 3, basicamente, é ela que é usada. Né? Porque em física 3, a gente tem uma certa distribuição de cargas e aí a gente quer achar o campo. E aí, a gente tem que ter na cabeça o seguinte: essa relação aqui, né, ela é interessante, é útil em várias coisas, né, mas 7 não foi feito para achar campo elétrico. Né? A equação que foi feita para achar campo elétrico é a equação que a gente tirou na aula passada. Por exemplo, 5, lei de Coulomb. Né? 7 não é uma equação para achar campo elétrico, exceto em alguns casos onde há simetria suficiente. Né? Se há simetria suficiente, então esse produto escalar aqui se torna simples, dependendo da superfície em que você considerou. E aí, explorando a simetria do problema, você pode, em certos casos, usar 7 para achar campo elétrico. Mas 7 é uma equação para fluxo e não para campo elétrico. Tá? Isso é uma coisa importante. Né? Então, para poder usar 7, a gente tem que pensar de modo inteligente sobre o problema. Nem todos eles, né, serão possíveis de ser feitos assim. Tá? Por exemplo, o caso do anel é um caso onde não dá para fazer isso. Tá? Não tem como fazer isso lá no caso do anel. Mas em alguns casos dá. Tá? Então, o ponto importante é lembrar que E é uma propriedade física que está associada com as cargas do teu problema, todas elas. N está ligado com a superfície, que foi definida, né, de forma discricionária por você, né, pelo operador, quem está fazendo o problema. Tá? E aí é algo que está ligado com geometria, não é algo físico, é algo matemático. Tá? Então, para o mesmo problema, você vai ter um certo E e, eventualmente, superfícies diferentes de acordo com o que você quer. Tá? Bom, pensando na forma, então, na forma integral, né, ela é interessante para você, eventualmente, de forma inteligente, achar o campo elétrico, mas em termos de formalismo, a gente gostaria de ter a forma diferencial. Né? Para a forma diferencial, a gente precisa daí justamente escrever o Q de uma forma que a gente consiga trabalhar com essas equações. Então, primeiro vamos pensar no 7 da seguinte forma. Essa integral aqui pode ser escrita, né, na forma que a gente tem assim. Né? Então, basicamente, se o y0 é uma constante, eu posso colocar para dentro e eu estou fazendo uma soma em cima de dqs. Bom, aqui a gente usa o teorema
do divergente. E aí transforma essa integral da superfície numa integral de volume. E aí, automaticamente, a gente pega então isso e também escreve como uma integral de volume. Então essa fica deixa eu fazer isso aqui assim. Então, E escalar em ds fica uma integral feita num volume, né, do divergente de E. E isso daqui a gente vai integrar também no volume. E aí, para isso, a gente vai escrever uma densidade volumétrica. Nesse mesmo volume. Então, a gente sempre pode pegar e escrever uma certa distribuição de carga na forma de uma densidade volumétrica. Tá? Daí a gente pega isso e passa para o outro lado, a gente integra sobre o mesmo volume, e é por isso que a gente tem que ter na cabeça, né, que a carga Q é a carga que fica dentro da superfície gaussiana. Mesmo que o campo elétrico seja produzido por cargas fora da superfície gaussiana. O campo elétrico é sempre resultante. Então a gente fica com uma integral de volume do divergente de E menos ρ sobre ε0 integrado no volume, isso dá zero. Sempre, para qualquer volume, para qualquer superfície que você escolha. Isso faz com que a gente tenha que o divergente do campo elétrico ele vai ser dado, né, por ρ sobre ε0. Que é a lei de Gauss elétrica na forma diferencial. Tá? Então, o divergente do campo elétrico, né? Então o campo elétrico é um vetor, é um campo vetorial, tem propriedades. Uma delas é o seu divergente. Quanto para o divergente do E? Bom, ele é proporcional à densidade de carga naquele ponto. Se for zero, é zero, mas pode não ser zero. Né? Em particular, então, onde tem cargas, não é zero. De modo que o divergente do campo elétrico é não nulo. E aí, sendo não nulo, ele não é solenoidal. E aí, isso significa, né, pensando no que divergência mede a existência de fontes. Já que você tem a possibilidade de o campo elétrico ter uma divergência não nula, então existem fontes. Existem fontes do quê? Fontes de campo elétrico. Existem, né, os monopolos elétricos, que são justamente as cargas. É claro que pode acontecer de numa certa região você ter campo elétrico, mas a divergência é zero. Né? Daí naquela região ele é solenoidal, mas em geral ele não é. Basta que você numa certa região não tenha densidade de carga. Então, por exemplo, né, nessa região aqui, o divergente do campo elétrico é zero. Por quê? Porque aqui não tem carga nenhuma. As cargas estão aqui. Nesse ponto e nesse ponto, a divergência do campo elétrico não é zero. Tá? E aí, isso significa que existem fontes para ele.
que são as cargas pontuais, né? Os monopolos, que a gente chama, né, monopolos elétricos. Na verdade não são os monopolos elétricos, mas existem monopolos elétricos, né? Diferentemente do que acontece no caso magnético, a gente tem monopolos elétricos no caso elétrico, tá? Bom, então a gente tem uma relação para uma propriedade que é o divergente, né? Divergência está ligado justamente com a lei de Gauss, né? Por causa justamente do teorema do divergente. E aí, só para ilustrar um exemplo, né, disso aqui. Então, se a gente souber o campo elétrico, né, a gente consegue achar quanto é que vale o divergente e consegue achar justamente quanto é que vale a distribuição de cargas numa dada região em que vale aquele valor por divergente. Então, digamos que a gente tem um campo elétrico que é dado por uma certa constante, né? Então, digamos que a gente tenha, por hipótese, né, por algum modo, achou quanto é que vale o campo elétrico em uma certa região. Ele é um campo elétrico do tipo radial, né? Ele só tem componente R e ele tem simetria esférica, né? Ele só depende da distância. Aqui. No caso, ele cresce com a distância. Então, a gente sabe o campo elétrico por algum modo, né? E a gente quer saber qual é que é a densidade de carga que tem naquela região. Então, usando 8, né? Então, o divergente do campo elétrico vai ser ρ sobre ε0, logo, ρ vai ser ε0 divergente do E. Então, o ρ vai ser ε0, né, vezes o divergente. Esqueci. O K é uma constante, né? Isso aqui. Né? Bom, para fazer essa conta, a gente precisa do operador nabla e da operação de divergente em coordenadas esféricas. Basicamente, já que a gente tem aqui um vetor que ele tem apenas componente em R, isso vai ficar uma coisa simples, né? K é uma constante, né? Então sai para fora. Isso aqui é algo tipo 1 sobre R quadrado ddr de R quadrado vezes R na quarta. 1 sobre R quadrado ddr de R quadrado vezes o vetor. Então, isso aqui dá R na sexta. Derivando dá 6R na quinta. Dividindo por R quadrado dá 6R ao cubo. Então, na região considerada, né, onde tem aquele campo elétrico ali, a gente tem uma densidade de carga volumétrica que é dada por essa expressão aqui. Beleza? Então, se você tem um campo elétrico, achar a densidade de carga, né, acaba se tornando simples aí. Tá? Isso é só um exemplo para mostrar como é que seria esse procedimento. Né? A gente está acostumado em Física 3 a fazer o contrário. Dada a distribuição, achar o campo elétrico. Né? Na verdade, daqui a pouco a gente vai desenvolver métodos para fazer isso mesmo. Né? Mas, só para ilustrar um ponto aí. Né?
continuando, né? Então a gente tem a lei de Coulomb, aquele modo força bruta para achar campo elétrico, que envolve uma integração, envolve achar a vetor-posição da carga, a posição do observador, achar a diferença entre os vetores e tal. E a gente tem a lei de Gauss, né? Que envolve campo elétrico e, como eu falei, ela na verdade, né, envolve, né, não diretamente o campo elétrico, mas sim uma propriedade dele, né? Então aqui, por exemplo, aparece divergente do campo elétrico, né? E lá na lei de Gauss, da forma integral, envolve o fluxo do campo elétrico, né? Não é diretamente o campo elétrico. Então, uma forma, lei de Gauss, ou envolve o fluxo ou envolve o divergente do campo elétrico e não diretamente o campo elétrico. E na forma força bruta a gente tem diretamente o campo elétrico. Agora é interessante verificar o que acontece em termos de correspondência ou não dessas coisas, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos calcular o divergente do E, pensando que o E é o E dado ali em 5B, aquela forma genérica para achar campo elétrico. Porque o que pode acontecer? Só pode acontecer uma de duas coisas, né? A gente tem que o divergente do E é dado por essa expressão aqui que a gente chamou de lei de Gauss. E a gente tem o campo elétrico dado pela lei de Coulomb, dado por 5B. O divergente daquele campo, né, ele pode dar duas coisas. Ou ele não dá 8, ou ele dá 8. Se ele não der 8, a gente tem um problema sério, por causa que aí a gente tem uma incompatibilidade entre duas formas diferentes de coisas que envolvem campo elétrico. E aí a gente teria que descobrir qual é o problema e qual que está certo. E daí talvez nenhum tivesse certo, né? Porque o fato de ter coisas diferentes sendo dadas não garante que uma está certa, mas pode indicar que duas estão erradas, né? E uma terceira que seria certa. Mas as duas ao mesmo tempo certas não dá, né? Então, ou ele não dá 8, e aí temos um problema, ou ele dá 8 e aí temos coerência interna no processo, o que seria bom. Então vamos calcular o divergente para ver o que dá. Então a gente quer calcular o divergente disso daqui. E aí a gente tem que ter na cabeça o seguinte: o campo elétrico ele é uma função de Rzinho, da posição do observador. Esse operador nabla age nas coordenadas, então Rzinho, tá? Nas coordenadas do campo elétrico. Isso, né, implica em que você pode pegar esse operador e calcular ele dentro da integral. A integral é feita nas variáveis R', essa. Aqui envolve tanto variável R quanto variável R'. Mas esse operador age nas variáveis R. Para a integral, as variáveis Rzinho, né, são constantes, né? Então ele pode entrar dentro da integração e operar aqui direto. Se fosse um operador que age na variável R', a primeira coisa é que isso aqui dava zero. Por causa que esse é a função de Rzinho, isso aqui operaria na função Rzinho', logo dá zero. Não é a função disso, tá? Então, esse aqui é a função de variável Rzinho do observador. Esse nabla age nessas variáveis Rzinho do observador. E aqui a integração é feita na variável R' da fonte.
Tá? Então por isso que ele pode entrar no cenário de integração e atuar aqui. Aí o que acontece? A gente tem uma derivada de produto ali, basicamente. Né? E aí a gente tem o seguinte. Uma função escalar vezes um vetor que a gente quer tirar o divergente, a gente tem que calcular isso assim. Então, no nosso caso, a gente tem uma função escalar que é o ρ, e tem um vetor que é o r sobre r quadrado. Então, isso aqui. E aí, só para ficar bem claro, né? E esse cara é a função de r' apenas. Isso é um gradiente disso daqui. Escala r sobre r quadrado mais. E isso daqui, divergente de r sobre r quadrado. Tá? Bom, aí o que acontece? Como eu falei, esse operador opera em variáveis rzinho. Essa função é função de variáveis r'. Não são funções da mesma coisa. Esse fora aqui é zero. Aí esse divergente aqui é um divergente especial. Tá? Esse divergente aí desta função, né, ele envolve uma coisa especial, uma função especial, né? É uma propriedade especial. E essa propriedade especial envolve uma coisa chamada função delta de Dirac. O que acontece aí? Né? O que acontece aqui é o seguinte: se o Rzão é diferente de zero, na verdade esse divergente dá zero. Tá? Se Rzão é igual a zero, aí aquela função inclusive tem um problema, né? Mas a vida é assim. Tá? Se você pega esse campo vetorial aqui e integra ele numa superfície, você vai achar que essa integral de superfície, que na verdade é o fluxo dele, não dá zero. Tá? Então veja só que coisa interessante. Isso para qualquer superfície que você use. E para facilitar, a gente pode pensar na superfície esférica. Então veja só. Você tem um volume, né? Origem mais em volta à origem. Daí você calcula o divergente desse campo vetorial aqui para todos os pontos. Né? Tem um problema com relação à origem, mas que é justamente o que a gente quer achar. Mas em todos os pontos que não são a origem, o divergente é zero. Né? Aí você soma todos esses valores aí, né? E não dá zero. De onde que veio o valor no nulo? Só pode ter vindo da origem. Né? E aí como é que você representa isso? Justamente usando a função delta de Dirac. Quanto que dá então isso daqui? Divergente de r sobre r quadrado é justamente 4π vezes uma função delta de Dirac de r. Tá? Vou chamar isso aqui de 9.1. Né? Tá, isso é uma propriedade. O R, só para lembrar, né, é R menos R'. Né? Observador menos fonte. Então, quando R é igual a R', o Rzão dá zero. Ou seja, é justamente em cima das fontes que acontece alguma coisa diferente. É justamente em cima delas que o divergente não dá zero. Tá? Então, essa função aqui, na verdade, é assim. Pensando bem grosso modo. Ela é zero desde que o Rzão não seja zero. Quanto é que ela vale quando o Rzão é zero? Infinito. E aí? Mas ela tem a propriedade de quando você integra ela dá 1. Tá? Então,
É uma coisa bem interessante. E aí o que acontece? Mas o fato de ser assim faz com que você possa integrar isso de um modo simples quando você envolve essa função. Então aqui no nosso caso, né, o que acontece? O divergente de ρ r sobre r quadrado acaba ficando, né, aqui sobra um ρ e aqui sobra 4π, então 4π, né, ρ de r' delta de r, que é a mesma coisa que 4 ρ de r' delta de r menos r'. Que é nossa 10. Aí agora a gente pega esse resultado que a gente achou e usa lá na 9. E aí a gente tem o seguinte, né? Usando o 10 na 9, a gente vai chegar no seguinte: divergente do E igual 1 sobre 4π0, a integral no volume, né, daquele negócio que é 4π ρ de r' delta de r da r' dv'. Bom, o 4π cancela o 4π, né? E aí a gente tem uma função delta. E aí que entra a questão legal de ter funções delta. Para fazer integral de função delta, é a coisa mais fácil do mundo, né? Qual é a variável de integração? A variável de integração é r', porque esse aqui é um v'. Então, na verdade, o r é fixo e quem varia é r'. Então, a gente tem uma função que é de r', né, que em princípio é variável, multiplicada por uma delta e integrado. Qual que é o negócio que acontece aqui, né? Então, agora temos uma seguinte propriedade, só para a gente ilustrar. Se você tem uma função qualquer f de x e você está integrando ela no intervalo AB, e se você está integrando ela multiplicada por uma delta, que é do tipo x menos x0, x0 é chamado de zero da delta. Se o x0 está dentro do intervalo AB, então essa integral aqui dá simplesmente f aplicada em x0, ou seja, f aplicada no zero da delta. É a função do zero da delta. Tá? Então, aqui a gente está fazendo uma integral de volume, né? E aqui faltou eu fazer um passo, que era fazer uma integral de volume em todo o espaço.
tá? Então, aqui, né, eu estou fazendo uma integral de volume, na verdade, em todo o espaço. Tá? Se eu integrar num volume, vou deixar isso genérico, né? Se eu integrar num volume que é maior do que o volume que tem as cargas, né? A densidade de cargas estão fora do volume onde estão as cargas, a densidade de carga é zero. Então eu posso estender essa integral, né, para todo o volume do espaço, né? E aí as cargas ficam dentro da região velhinha, fora dessa região não tem carga, tá? Por quê? Porque aí o ponto R, né, que é o zero da delta aqui, está dentro da região considerada, né? E aí eu posso resolver essa integral aqui de um modo interessante, né? A delta é uma função par, de modo que delta de R menos R' e delta de R' menos R é igual, de modo que daí eu vejo que o R é o zero, né? E aí fazendo então a extensão de velhinha para todo o espaço, a gente vai ter aqui o divergente de E, né, vai ser ρ aplicado, né, no zero da delta, que é isso aqui. Então a gente vai ter esse negócio aqui, que é a lei de Gauss. Tá? De modo que a lei de Coulomb original, né, ela é consistente, né, com a lei de Gauss. Ainda bem. Então, mostra a consistência, né, das duas formas de você ter relações com o campo elétrico. Uma, a lei de Gauss, está ligada ao fluxo ou à divergência, não diretamente ao campo elétrico, e a outra que é a lei de Coulomb, que está ligada diretamente com o campo elétrico. Tá? Então, se eu pegar isso daqui e fazer agora a integral de volume disso daqui, então fazendo ao contrário, né? Então, supondo que eu peguei a lei de Coulomb, calculei o divergente, obtive aquilo lá, e agora pego e faço a integral de volume. Então eu vou pegar e vou calcular isso num certo volume. Então é uma integral de volume. E aqui também, num certo volume, mesmo volume, né? Aqui eu uso o teorema do divergente, transformo numa integral de superfície. E aqui eu jogo o ε0 para fora, transformo numa integral
do tipo daqui, que vai dar Q sobre Y0, onde o Q é a carga, né, dentro da superfície, como a gente já tinha falado antes. Então, da forma diferencial, a gente pode tirar a forma integral, que é o contrário, né, do que a gente fez antes. Tá? Então, a gente calculou a divergência do E a partir da forma da lei de Coulomb, chegou na lei de Gauss e daí na forma diferencial e obteve também a forma integral através da integração no volume, do mesmo volume para os dois lados, e depois usando o teorema do divergente para transformar num fluxo, e aqui fazendo a integral para achar a carga dentro da superfície. Tá? Bom, beleza. Tá? Então, com relação à propriedade do divergente, a gente já tem aqui uma relação importante. Né? Bom, próxima aula, o que a gente vai fazer? Vamos pensar agora na próxima aula no rotacional. Então, um campo vetorial qualquer, se você conhece duas propriedades dele, você conhece o campo vetorial. Quais são as duas propriedades? Divergência e rotacional. Quanto é que dá a divergência do campo elétrico? Né? É a lei de Gauss elétrica, equação 8. É isso aqui. Né? Como é que ficou o rotacional do campo elétrico? Então vamos ver o que acontece pensando agora na parte do rotacional do campo elétrico. E aí ver o que a gente tem e o que a gente pode fazer com o resultado que a gente vai ter. Tá? Então, pessoal, obrigado. Até a próxima. Tchau.